o milagre que Maria não esperava. Maria Oliveira tinha 38 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida, miastenia graves. Os médicos explicaram que era uma doença autoimune, em que seus próprios anticorpos atacavam os músculos, deixando-os fracos. Aos poucos, ela começou a sentir dificuldade para levantar os braços, piscar os olhos e até mesmo para mastigar. As crises de fraqueza a deixavam de cama por dias, e os remédios, embora ajudassem, não davam uma cura definitiva. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram-lhe. Maria era uma mulher batalhadora. Criou sozinha seus 2 filhos depois que o marido os abandonou anos antes. Trabalhava como costureira, mas, com a doença, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a agulha. As contas se acumulavam, e o desespero começou a tomar conta dela. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Chorava à noite, sem encontrar respostas. Foi então que sua vizinha, Dona Clara, uma irmã da congregação cristã no Brasil, notou seu sofrimento. Um dia, enquanto Maria descansava na varanda, Dona Clara se aproximou com um sorriso tranquilo e perguntou: Minha filha, você já pensou em ir à igreja? Lá a gente ora, e Deus ouve. Eu já fui em muitas igrejas, Dona Clara. Nada mudou, respondeu Maria, com amargura. Mas você já foi na congregação? Lá é diferente. Não tem show, não tem barulho. É só a palavra de Deus, oração e irmãos que se importam. Maria hesitou, mas, sem mais forças para recusar, aceitou o convite. No domingo seguinte, Dona Clara a levou ao culto. Ao entrar na sala de reuniões da congregação cristã, Maria se surpreendeu. Não havia instrumentos musicais, nem palcos iluminados. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de terno escuro e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ancião, um homem de rosto sereno, dirigia o culto com voz firme, mas cheia de amor. Os hinos eram cantados à capela, e as vozes unidas enchiam o ambiente de uma paz que Maria não sentia há anos. Ela se sentou no fundo, envergonhada, achando que não pertencia àquele lugar. Mas, quando começou a oração, algo dentro dela se mexeu. Os irmãos oravam com fé, como se falassem diretamente com Deus. Maria fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém, algo maior, a ouvia. No final do culto, o ancião anunciou: Irmãos, hoje é um dia de Santa Ceia. Quem quiser participar, que se aproxime com reverência. Maria observou enquanto os irmãos, um a um, se ajoelhavam para receber o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Ela não entendeu tudo, mas sentiu uma vontade forte de se aproximar. Dona Clara, percebendo sua hesitação, sussurrou: Vá, minha filha. Jesus está te chamando. Com lágrimas nos olhos, Maria se levantou e foi até a frente. Quando o ancião lhe estendeu o pão, ela o recebeu com mãos trêmulas, mas com o coração cheio de uma esperança que não sabia de onde vinha. Nas semanas seguintes, Maria passou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Os irmãos a receberam com carinho, sem julgamentos. Ela aprendeu que, na congregação, não importava a sua história ou suas roupas, o que valia era o coração. Nas reuniões de oração, ela ouvia testemunhos de pessoas que haviam sido curadas, libertas, restauradas. E, aos poucos, começou a acreditar que Deus também poderia fazer algo por ela. Um domingo, depois do culto, o ancião anunciou: Irmãos, hoje à noite teremos uma reunião de oração especial. Quem tiver algum pedido, que venha com fé. Maria sentiu um frio na barriga. Ela queria ser curada, mas tinha medo de pedir e não ser atendida. Dona Clara, como se lesse seus pensamentos, segurou sua mão e disse: Deus não desampara os seus. Vamos orar juntas. À noite, a sala estava cheia. Os irmãos cantaram hinos de súplica, como: Senhor, a ti clamo em minha aflição, e a Deus de amor, que reinas nos céus. Depois, o ancião convidou os que tinham pedidos a se levantarem. Maria, com as pernas trêmulas, se pôs de pé. Sua voz falhou ao dizer: Irmãos, peço oração por minha saúde. Tenho miastenia graves e não aguento mais sofrer. Imediatamente, várias mãos se ergueram em sua direção. Os irmãos oraram com lágrimas, clamando a Deus com uma fé que Maria nunca havia visto.
Ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente de paz. Quando abriu os olhos, estava chorando sem saber por quê. Naquela noite, Maria dormiu melhor do que em meses. Ao acordar na manhã seguinte, fez algo que não conseguia a tempo, levantou os braços sem dor. Assustada, tentou piscar várias vezes, os olhos respondiam normalmente. Ela se levantou da cama e, pela primeira vez em anos, sentiu as pernas firmes. Correu para o espelho e viu seu rosto sem a expressão de cansaço que a acompanhava há tanto tempo. Será que foi só emoção? Pensou. Mas, quando tentou segurar uma xícara sem derrubá-la, soube, algo havia mudado. No domingo seguinte, Maria foi à igreja radiante. Quando o ancião abriu espaço para testemunhos, ela se levantou, com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas com uma voz firme. Irmãos, eu vim aqui há algumas semanas doente, sem esperança. Mas Deus me ouviu. Ontem, Ele me curou. Não sinto mais dor, não tenho mais fraqueza. É um milagre. A sala explodiu em glórias a Deus. Muitas irmãs choravam, e os irmãos se abraçavam, agradecidos. O ancião, com os olhos brilhando, disse: Isso é o poder da oração, meus irmãos. Deus ainda opera milagres entre nós. Maria nunca mais teve uma crise de miastenia. Os médicos, surpresos, disseram que era uma remissão espontânea, mas ela sabia a verdade, havia sido tocada por Deus. Sua vida mudou completamente. Ela foi batizada nas águas, como símbolo de sua nova vida em Cristo, e passou a servir na igreja, ajudando outras pessoas que chegavam com dor no coração. Um dia, uma jovem chamada Ana, recém-chegada à congregação, lhe perguntou: Irmã Maria, como a senhora conseguiu tanta fé? Maria sorriu e respondeu: Minha filha, a fé não é algo que a gente consegue sozinha. É um dom de Deus, que cresce quando a gente se entrega a Ele. Eu aprendi que, na congregação, não temos nada de grandioso aos olhos do mundo, não temos bandas, não temos luxo, mas temos o que realmente importa, a presença de Deus. E quando Ele está no meio do seu povo, nada é impossível. Hoje, Maria continua na igreja, sempre com um sorriso no rosto e um abraço para quem precisa. Ela sabe que sua cura não foi apenas física, mas espiritual. Aprendeu que, nas maiores aflições, Deus está mais perto do que imaginamos e que, às vezes, o milagre que precisamos começa quando nos ajoelhamos em humildade e dizemos: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. A vida de Irmã Maria se tornou um testemunho vivo na congregação cristã no Brasil. Muitas pessoas que ouviram sua história começaram a buscá-la depois dos cultos, querendo saber mais sobre aquela fé que parecia mover montanhas. Alguns vinham com dores no corpo, outros com dores na alma, mas todos encontravam nela uma palavra de esperança. Um domingo à tarde, depois do culto, uma jovem chamada Ana se aproximou de Maria com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo um bebê de poucos meses, que nasceu com um problema grave no coração. Os médicos tinham dito que só um milagre poderia salvar a vida da pequena Sofia. Ana, desesperada, já havia procurado ajuda em muitos lugares, mas a cada exame, as notícias eram piores. Irmã Maria, eu não sei mais o que fazer, disse Ana, com a voz trêmula. Eles falam que minha filha não tem jeito. Mas eu não posso perder ela. Maria olhou para aquele rostinho frágil e sentiu o coração apertar. Ela se lembrou dos dias em que também se sentiu sem saída, quando a dor nas pernas a impedia até de andar. Colocou a mão no ombro de Ana e falou com firmeza: Minha filha, se Deus curou a mim, que não valia nada, imagine o que Ele não pode fazer por essa criança, que é tão pequenina e inocente. Vamos orar juntas? As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que passavam e paravam para se unir àquela súplica. Maria orou com a mesma fé simples que aprendeu nos anos de sofrimento. Senhor, o Senhor sabe da dor dessa mãe. O Senhor conhece essa criança antes mesmo dela nascer. Se for da tua vontade, toca nesse coraçãozinho, Jesus. Dá a essa família um testemunho da tua misericórdia. Os dias passaram, e Ana continuou levando Sofia aos cultos, mesmo com os médicos dizendo que não havia mais o que fazer. Até que, numa manhã, durante uma reunião de oração, algo inesperado aconteceu. Enquanto o irmão que presidia lia a Bíblia, Sofia, que sempre chorava de dor, de repente parou. Seu rostinho, antes pálido, ganhou um tom rosado.
Ana sentiu o coração da filha bater forte e regular pela primeira vez. No dia seguinte, os exames surpreenderam a todos. O médico, incrédulo, olhou para Ana e disse: Não entendo. O problema no coração da sua filha, simplesmente não está mais aqui. É como se nunca tivesse existido. Ana chorou abraçada à filha, lembrando das palavras de Irmã Maria: quando Deus está no meio do seu povo, nada é impossível. A notícia se espalhou pela congregação, e muitos que antes duvidavam começaram a buscar a Deus com mais fé. Maria, humilde como sempre, só dizia: Não fui eu, foi o Senhor. Ele só quis mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E assim, aquele lugar simples, sem luxo ou aparências, continuou sendo um refúgio para quem precisava de um milagre. Porque ali, entre irmãos unidos em oração, Deus ainda opera maravilhas, não pelo barulho ou pela fama, mas pelo poder da fé verdadeira. Naquela mesma semana, um homem chamado João chegou à congregação arrastando os pés, com o peso de uma vida marcada por escolhas erradas. Ele tinha ouvido falar do milagre da menina e, embora não acreditasse muito, algo dentro dele o impulsionou a entrar naquela porta simples, onde o amor e a fé eram mais fortes que qualquer parede. João tinha sido viciado em drogas por anos. Sua família já havia desistido, seus amigos o evitavam, e ele mesmo não via mais saída. Mas naquela noite, enquanto os irmãos cantavam hinos de gratidão, ele sentiu uma paz que não entendia. Era como se alguém o chamasse pelo nome, sussurrando que ainda havia esperança. Quando o pastor fez o convite para quem precisava de oração, João levantou a mão trêmula. Vários irmãos se aproximaram, colocando as mãos sobre seus ombros, e começaram a orar com fé. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, eram clamores sinceros de quem acreditava que Deus podia mudar qualquer história. De repente, João sentiu algo queimar dentro dele, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não era dor, era libertação. Ele começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Quando abriu os olhos, sentiu que o desejo pelas drogas havia sumido, como se nunca tivesse existido. Era como se uma cadeia invisível tivesse sido quebrada. Nos dias que seguiram, João voltou à igreja todos os dias. Não por obrigação, mas porque ali ele encontrava força. Sua família, que já o havia dado como perdido, começou a notar a mudança. Sua mãe, que tanto havia chorado por ele, agora sorria ao vê-lo firme, com os olhos brilhando de propósito. Filho, o que aconteceu com você? Ela perguntou certa vez, segurando seu rosto entre as mãos. Foi Deus, mãe. Ele me encontrou bem aqui, onde eu menos esperava, respondeu João, com a voz firme. A notícia de sua transformação se espalhou, e muitos que conheciam seu passado vinham até ele, perguntando como havia conseguido. João só apontava para o altar e dizia: Não fui eu. Foi o poder de Deus. Se ele mudou minha vida, pode mudar a de qualquer um. E assim, aquele lugar simples, onde as paredes eram humildes mas o coração das pessoas era grande, continuou sendo um farol de esperança. Porque ali, entre lágrimas de arrependimento e sorrisos de gratidão, Deus mostrava que não há vida tão destruída que ele não possa restaurar, não há coração tão duro que ele não possa amolecer. E a cada testemunho, a fé daqueles irmãos crescia ainda mais. Porque eles sabiam, onde há um povo unido em oração, Deus age. Não com espetáculo, não com barulho, mas com um amor que transforma tudo. E isso, para eles, era o maior milagre de todos. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Mariana chegou à igreja arrastando um peso que ninguém via, mas que a esmagava por dentro. Ela tinha apenas 23 anos, mas os olhos cansados contavam uma história de anos de dor. Desde pequena, havia sido abandonada pela mãe e criada por uma tia que, embora fizesse o possível, nunca conseguiu preencher o vazio que Mariana carregava. Com o tempo, ela buscou refúgio nas companhias erradas, nas festas que nunca acabavam, nas substâncias que prometiam alívio, mas só aprofundavam sua escuridão. Uma amiga, que havia sido transformada na mesma igreja meses antes, não desistiu dela. Toda vez que Mariana sumia por dias, a irmã em Cristo ia atrás, levava um prato de comida, uma palavra de ânimo, um convite para o culto. Até que, numa tarde chuvosa, quando Mariana se viu sozinha no fundo de um quarto sujo, com as mãos trêmulas e o coração vazio, ela lembrou do endereço rabiscado num papel amassado: Congregação Cristã no Brasil. Você é bem-vinda. Quando entrou, não sabia o que esperar.
O que encontrou foi um lugar cheio de gente comum, mas com algo diferente no olhar. Não havia julgamento nos sorrisos que recebeu, nem curiosidade mórbida sobre sua vida. Apenas mãos estendidas, um abraço apertado de uma senhora que ela nem conhecia, e um convite simples: fique. Deus te ama. Mariana sentou no último banco, com as lágrimas escorrendo sem que ela pudesse controlar. Quando o coro começou a cantar a Jesus, meu Salvador, a ti eu entrego meu coração, foi como se aquelas palavras fossem só para ela. Algo dentro dela começou a ceder, como um muro de pedra que desaba depois de anos resistindo. E quando o irmão que dirigia a reunião fez o chamado para oração, ela não resistiu. Caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado antes. As irmãs se aproximaram, colocaram as mãos sobre ela e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas clamores sinceros, cheios de fé. Senhor, libera esta filha. Quebra estas correntes. Enche este coração de tua paz. Mariana sentiu algo estranho acontecer, era como se uma mão invisível tirasse um peso das suas costas. O desespero que a acompanhava há anos começou a se dissipar, substituído por uma paz que ela não conseguia explicar. Quando se levantou, não era mais a mesma. Os irmãos não perguntaram sobre seu passado, não lhe deram sermões. Apenas a abraçaram e disseram: agora você é nossa irmã. E Deus tem um plano lindo para a sua vida. Nos dias que seguiram, Mariana descobriu que a transformação era real. Os vícios que a dominavam perderam a força. As memórias dolorosas ainda existiam, mas não doíam mais como antes. Ela começou a servir na igreja, primeiro ajudando a limpar o templo, depois participando do coro. E toda vez que alguém novo chegava com o olhar perdido, ela se aproximava, como alguém que sabe exatamente como é estar no fundo do poço e ser puxada para a luz. Certa noite, durante um culto de oração, Mariana subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, ela contou como Deus a havia encontrado ali, naquele mesmo lugar onde agora estava. Eu vim aqui pensando que não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que Ele não desiste de ninguém. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. E assim, mais uma história de milagre se juntava às muitas outras que aquelas paredes humildes já tinham visto. Porque na congrega, como carinhosamente chamavam, não havia espaço para desespero. Havia sim, um Deus que ouve, que cura, que restaura. E um povo que, mesmo com suas próprias lutas, estendia a mão para o próximo, certo de que a fé verdadeira se prova não nas palavras, mas no amor que transforma vidas. E a luz daquele farol continuava brilhando, chamando mais perdidos para casa. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com louvores e orações, uma jovem chamada Mariana entrou pela porta dos fundos, quase como se quisesse passar despercebida. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pelas lágrimas que havia enxugado apressadamente antes de entrar. Ela não era desconhecida ali, muitas irmãs já a tinham visto antes, sempre sentada nos últimos bancos, ouvindo em silêncio. Mas naquela noite, algo era diferente. Mariana tinha chegado ao limite. Há meses, ela lutava contra uma depressão profunda que a deixava sem forças até para sair da cama. Os remédios não faziam mais efeito, e as palavras de encorajamento dos amigos soavam vazias. Naquela tarde, enquanto olhava pela janela do seu quarto, um pensamento terrível passou pela sua mente: ninguém vai sentir minha falta. Foi então que, como um sopro suave, ela ouviu uma voz dentro de si: vem para a congrega. Ela não sabia explicar como, mas aquela voz a trouxe até ali. E agora, enquanto ouvia os irmãos cantando "A Deus é fiel, Ele não falha", sentia algo estranho acontecendo dentro dela. Não era apenas emoção, era como se uma corrente de paz começasse a quebrar as correntes que a prendiam há tanto tempo. No final do culto, a irmã que havia dado testemunho antes se aproximou dela com um sorriso. "Posso orar por você, minha filha?" Mariana apenas assentiu, e as duas se ajoelharam ali mesmo, entre os bancos. Enquanto as mãos da irmã repousavam sobre sua cabeça, Mariana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse sendo tirado de suas costas. E então, sem entender muito bem como, as lágrimas voltaram, mas dessa vez, eram lágrimas de alívio. Quando se levantou, Mariana percebeu que a escuridão que a acompanhava havia se ido. Não era que todos os seus problemas tivessem desaparecido, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia esperança.
E mais do que isso, sentia que não estava sozinha. Nos dias que seguiram, as irmãs da congrega a abraçaram como família. Levaram-na para os cultos de doutrina, onde ela aprendeu que Deus não apenas cura, mas também ensina. Aos poucos, Mariana começou a sorrir de novo. Voltou a trabalhar, a cuidar de si mesma, e até mesmo a ajudar outras pessoas que chegavam ali com o coração partido. E assim, como tantos outros, ela descobriu que aquele lugar simples, com suas paredes sem luxo e seus bancos de madeira, era na verdade um pedaço do céu na terra. Porque onde há um povo que ora, que ama e que acredita no impossível, os milagres não são exceção, são a regra. E a luz daquele farol continuava a brilhar, mais forte do que nunca. O milagre e a luz que permanecerá. Uma manhã, enquanto Mariana ajudava a organizar as doações da igreja, sentiu um calor suave percorrer suas mãos, as mesmas mãos que, antes, tremiam de dor e desespero. Ao erguer os olhos, viu no espelho do corredor uma mulher que não reconheceu de imediato. Seus olhos, outrora opacos, brilhavam, a cicatriz em sua alma, embora presente, já não doía como antes. Foi então que soube, o milagre não era apenas a cura do corpo, mas a transformação de tudo que ela acreditava ser possível. Naquela noite, durante o culto, uma criança de colo, filha de uma mãe que também chegará quebrantada, estendeu os bracinhos para Mariana. Ao pegá-la no colo, ela entendeu, a vida lhe dera uma segunda chance para ser não só curada, mas curadora. Não por poder próprio, mas porque aprenderá que a fé não é a certeza de que Deus tirará o sofrimento, mas a confiança de que Ele o transformará em algo maior. Anos depois, o farol daquela igrejinha de paredes descascadas ainda brilhava. E Mariana, agora com suas próprias mãos calejadas de servir, contava as novas almas que chegavam. O milagre não é Deus mudar sua história. É Ele entrar nela e fazer você ver que, mesmo nas ruínas, havia um plano de amor esperando por você. Lição: a luz mais forte não vem de onde tudo é perfeito, mas de onde, apesar das rachaduras, alguém escolheu permanecer e acreditar. Porque milagres não são só o que Deus faz por nós, são o que Ele faz em nós, quando entregamos nossos cacos e deixamos que Ele os transforme em vitral.